Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando ele voltar. Estamos juntos mais uma vez aqui no seu programa A Voz da Profecia, desejando muitas bênçãos de Deus sobre você, sobre toda a sua família, sobre todos os seus queridos. E como sempre gosto de fazer, agradeço pela sua audiência, pelo seu carinho, por sua amizade, porque você está aqui conosco mais uma vez para juntos nós realizarmos esse programa com músicas inspiradoras, conforme você já viu aqui, através do Quarteto Arautos do Rei. Você hoje também vai ouvir uma história muito linda de uma pessoa que foi curada com a bênção e com o poder de Deus, e ainda mais terei a alegria de abrir a palavra do Senhor e vamos meditar em mais um milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo e que está registrado no Evangelho escrito por João. Mas eu tenho um presente para você. Este aqui é o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Nesse DVD você vai encontrar 15 temas, todos eles baseados nos ensinos de Paulo. São mensagens de 12 a 15 minutos cada uma, mas eu tenho certeza que todas estas foram preparadas com muito estudo, com muita oração, com muito carinho, para que sejam bênçãos na sua vida, para você e sua família. Isso aqui é um presente que a Rede Novo Tempo está lhe oferecendo. Se você desejá-lo, é só entrar em contato conosco por meio das nossas redes sociais, ou então você pede pelo telefone, ligando para a gente na Escola Bíblica, no horário comercial, no número que você vê aí na sua tela durante o programa, ok? O presente estará nas suas mãos. Milhares de pessoas já pediram, já receberam, a gente ouve resultados muito maravilhosos, como fruto do estudo desse material que está aqui no DVD, Paulo, o Mensageiro da Cruz. A gente vai ter um intervalo bem curtinho, mas 30 segundos apenas, e você já ouve o Quarteto Arautos do Rei e, em seguida, uma linda história que confirma o poder de Deus para curar. Fica com a gente.
passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judéia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Eu me chamo Gilberto, sou militar da reserva e contratado novamente. Dou aula de eletricidade, eletrônica e lógica digital. Moro em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Esse momento da vida que a gente diz que é desregrado, a gente diz que é uma vida bem prazerosa, né? A gente diz que é uma vida prazerosa, eu posso usufruir de tudo. Mas o nosso corpo não foi feito para isso, não. O nosso corpo, ele vai suportando, mas um dia ele diz assim, opa, tá difícil agora, já está transbordando. E foi o que aconteceu. Eu estava realmente, em termos de saúde, eu estava abusando de tudo que eu não deveria fazer, entendeu? Estava usando tudo que eu não deveria. Toda a parte de gordura, toda a parte de refrigerante, uma série de coisas que eu fazia que não são legais para a nossa saúde, eu estava fazendo. Para receber a informação, eu tive que ir acompanhado da minha filha. Eles não dão o resultado dos exames, da biópsia, com o paciente somente. Eles pedem que vá uma pessoa da família. E no caso foi minha filha mais velha, minha filha Camila. E ao chegar lá, o médico começou a mostrar todos os pontos que tinham lá no exame e tal, e ficou... No início não tinha nada. Quando ele falou assim, ó, do lado esquerdo não tem nada, isso aqui é coisa boba, isso aqui não sei o que, coisa e tal, mas ele... do lado direito o negócio está feio. Aí foi quando realmente foi constatado que eu estava com câncer de próstata. Ó, na minha cabeça passava
por que disso? Vem aquela interrogação, né? A gente enxerga logo aquela interrogação assim bem grande. Por que comigo? Por que, Senhor? E vem a pergunta que a gente faz mentalmente para Deus. Por que, Senhor? E aí o próprio médico, ele falou para mim o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não conhecia o médico, não sabia qual era a denominação religiosa dele, mas ali eu vi que Deus já deu a resposta imediatamente. E aí eu falei assim, bom, tem que botar o pé no freio, tem que mudar a minha vida. Aí comecei a mudar, comecei a procurar e através dos irmãos aqui na igreja, através da irmã Selma aqui na igreja, ela me passou o contato do naturopata adventista Paulo Ribeiro e então eu mandei os dados para ele, ele me respondeu, uma pessoa que demora muito a responder porque, cara, ele atende a América do Sul toda, entendeu? E ele pegou, depois de um certo tempo, ele mandou para mim a resposta e me encorajou bastante, me deu assim bastante ânimo, porque ele falou o seguinte: Gilberto, você fazendo esse tipo de alimentação crua, né, que são a alimentação crudívora, você com certeza, depois de 4 meses, vai conseguir dissolver, vai começar a dissolver esse câncer que você tem. E ele aproveitou e me mandou o testemunho de uma pessoa que a metástase foi para o cérebro e que a pessoa estava desenganada, o médico deu 3 meses para ela e com isso, depois que ela aceitou fazer essa alimentação crudívora, esse tratamento, ela está viva até hoje. Então eu falei, se deu certo com um, pode dar certo comigo também, certo? Depois eu conheci outros testemunhos de outras pessoas que também fizeram esse tipo de alimentação e ficaram saudáveis, foram curados realmente. E aí eu tenho um hábito de dizer o seguinte: contra fatos não há argumento. E ao enveredar por essa alimentação, os benefícios foram vindo. Eu emagreci 22 quilos, que é um peso substancial, né? 22 quilos. E aí comecei a me sentir melhor e a parte da diabetes que eu tinha problema e a parte da pressão alta foram eliminados. Tá? O câncer, com relação ao câncer, eu já tinha iniciado o tratamento, por ser militar, né? No nosso hospital já tinha começado a fazer o tratamento através da radioterapia. Eu não podia fazer a cirurgia por causa da diabetes que estava muito alta. Eu que tinha problema de pressão e diabetes e vi os resultados da minha vida, cara, eu fiquei tão empolgado que eu montei um grupo no WhatsApp para poder espalhar isso para todos os cantos. E hoje nós temos um grupo muito grande com 2 pessoas que não são daqui, são 2 de Manaus, se eu não me engano, que nós distribuímos essas informações assim para todas as pessoas. E todos eles que enveredam por esse caminho têm tido resultados maravilhosos. Então, é fazer a vontade de Deus que a gente vê os resultados. Deus foi o suporte para poder fazer tudo isso. Porque tinha dias que a gente não queria fazer, não. Não somente eu, como muitas outras pessoas que fazem esse tipo de tratamento. Tem dias que o nosso organismo já está tão viciado com as coisas industrializadas que existem, porque são gostosas, vamos falar que é verdade. Não tem como a gente botar um pano por cima e dizer que as coisas são... quando você envereda por uma alimentação diferente, que tudo é lindo, maravilhoso, delicioso. Não é por aí. Depois que nós nos acostumamos, que o organismo é educado para esse tipo de coisa, aí é diferente. Mas os 40 primeiros dias são dureza mesmo. Então, em 40 dias, você consegue vencer os hábitos. Se conseguir vencer esses hábitos nos 40 dias, torna-se mais fácil depois dar o prosseguimento. E aí, com Deus, dando o suporte necessário na sua palavra, é que eu posso dizer que eu experimentei o milagre da cura. Se não fosse Deus, eu não teria condições. Por mais que viessem os amigos, dar apoio, falar uma coisa e outra, mas somente Deus pôde fazer o que era necessário. Bênção de Deus, hein? Que bom que o Senhor cuida dos seus filhinhos, abençoa todos aqueles que confiam nele. E é claro que não raras vezes o Senhor nos abençoa através de pessoas às quais ele prepara, como no caso os médicos, né?
o desenvolvimento da medicina, dos medicamentos e todos esses procedimentos. Quem dá inteligência ao homem para fazer tudo isso, senão o nosso Deus? E muitas vezes o Senhor vai além dos medicamentos e da medicina e Ele opera de uma maneira direta e milagrosa, porque o Senhor tem poder para fazer isso quando Ele quer fazer. Então, diante dessa linda história, só nos resta dizer: louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje a história de um homem que estava enfermo, segundo a Bíblia, há 38 anos, já vivendo sem esperança. Porém, Jesus Cristo o encontrou e, por sua bendita graça e poder, o curou e o curou por completo. E nós vamos ver as lições que podemos tirar desse milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Fica com a gente, é só um intervalo com algumas mensagens e em seguida eu volto e abro a palavra de Deus com você. Já voltamos e é ótimo estar em sua companhia. É maravilhoso ter esse prazer de compartilhar com você a palavra do Senhor todos os dias. Eu quero aproveitar e antes mesmo de orar, lhe fazer um convite. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o convite é esse, para que você venha visitar uma das nossas igrejas. Talvez você até saiba onde tem uma igreja adventista mais próxima de sua casa. Mas se você não sabe, é só você entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Você vai descobrir a igreja que está mais próxima de sua casa. E aí vá com sua família nos visitar e participar do culto conosco. Eu estou certo que os irmãos vão receber você com muito carinho, com muita alegria. Os nossos cultos, geralmente, eles acontecem durante a semana, sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. São momentos maravilhosos de louvor, de adoração a Deus, de estudo da palavra, como a gente faz aqui, não é? São momentos realmente muito especiais quando nós passamos na presença do Senhor. E não se esqueça, você e sua família serão muito bem-vindos. Por falar em igreja adventista, durante esse mês, em todas as nossas igrejas, estarão ocorrendo cerimônias de batismo. O batismo é um momento sublime, maravilhoso e inesquecível. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela está com isso dizendo que ela recebe Jesus como seu salvador pessoal. E ela quer morrer. Parece estranho, não é? Mas é verdade. O batismo, quando você está sendo mergulhado na água, significa que você está decidido a morrer. Morrer para o mal, para o pecado, morrer para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo, para a maldade. E quando você fica debaixo da água, e claro que é só uma fraçãozinha de segundo, não dá para ninguém afogar. Isso significa que aquele velho homem que não conhecia Deus, ou que talvez conhecia, porém resistia, agora está sepultado. Morreu, é sepultado. E quando você é tirado da água, esse é o momento mais sublime e bonito. Significa que você está nascendo de novo, nascendo para uma nova vida, nascendo no reino de Deus. Lembra que Jesus disse, é João capítulo 3, quem crê e for batizado será salvo? Você crê? Crê em Jesus de todo o seu coração? Então eu aproveito e convido você para ser batizado. Se você ainda não foi batizado nas águas, como Jesus foi, ou se quem sabe até foi, porém se desviou, se afastou dos caminhos de Deus e sente o desejo e a necessidade de renovar sua aliança com o Senhor, então eu convido você para ser batizado. Por isso vá a uma das nossas igrejas e chegando lá diga, olha, eu tenho ouvido a palavra de Deus, tenho estudado a palavra, assisto a TV Novo Tempo, tenho compreendido as verdades bíblicas e quero ser batizado. A igreja vai lhe orientar, com certeza, e não demora. Você também será batizado ou batizada para a honra e glória do Senhor. Jesus disse, é Marcos 16, verso 16, quem crê e for batizado será salvo. Portanto, está convidado para ir à igreja, está convidado para pedir o santo batismo, está convidado para seguir estudando a palavra de Deus e preparando-se para o glorioso dia quando nós estaremos juntos, para sempre, com o nosso Senhor. Vamos orar então? Em seguida, vou abrir a Bíblia com você. Pai querido, nosso coração se volta a Ti, nós te pedimos, Senhor, permanece conosco e concede-nos agora a luz que vem do Espírito Santo para que entendamos a Tua palavra.
Oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero pensar um pouquinho hoje com você no terceiro milagre realizado por Jesus e que está registrado aqui no Evangelho de João. Se você tem sua Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura do texto, está no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do primeiro verso, ok? Vamos lá, vamos lendo aqui verso por verso e procurando compreender. Está escrito assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. O texto não diz que festa era essa. As três festas principais dos judeus eram a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Os judeus devotos, eles todos os anos iam a Jerusalém nessas três ocasiões com a intenção de participarem destas festas religiosas. Alguns estudiosos creem que a referência aqui seja a festa da Páscoa. O fato é que, havendo festa em Jerusalém, festa religiosa, Jesus segue para a cidade. E no verso 2 diz assim: ora, existe ali, em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. O nome do tanque, Betesda, em hebraico. E interessante, o significado da palavra Betesda é casa de misericórdia, ou casa da misericórdia. E diz que esse tanque tinha 5 pavimentos. E no verso 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Junto ao tanque ali, aos pavimentos do tanque, João diz que uma multidão sempre ficava. E era gente doente, pessoas enfermas, outros que eram cegos, outros que eram coxos, paralíticos, aleijados. Tinha gente com os mais diferentes tipos de problemas que ficavam ali naqueles pavimentos do tanque. E você poderia perguntar assim, mas afinal de contas, o que estavam fazendo ali? A explicação está aqui no verso 4. Está escrito assim: estas pessoas estavam esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Quando a gente lê esse verso, é fácil a gente estranhá-lo, não é? Ora, o texto está dizendo que as pessoas que ficavam junto ao tanque de Betesda, que eram enfermas, que eram pessoas com diferentes deficiências físicas, elas estavam ali porque de tempos em tempos a água do tanque se movia, porque um anjo descia, e então o primeiro que entrava na água, quando o anjo estava ali agitando a água, era curado de toda a doença que tivesse. Isso é meio estranho, não é? Na minha Bíblia, o verso 4 está entre colchetes. Não sei se na sua também tem. O fato de estar aqui entre colchetes é uma indicação de que esse verso, ou essas palavras, elas não se encontram nos manuscritos mais antigos. Provavelmente um copista, ele escreveu estas palavras com a intenção de explicar o que vem depois no verso 7. Porque quando Jesus pergunta ao homem se ele quer ser curado, ele diz assim: ninguém me põe no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, esse verso 4 é provavelmente uma explicação de um copista dos manuscritos para explicar o comentário que o homem faz, ou a resposta que o homem dá a Jesus e que está registrada no verso 7. Realmente a gente não vê sentido nessas palavras, não é? Ora, Deus agindo dessa maneira, mandando um anjo e olha, vai lá, agita a água, e o primeiro que conseguir cair dentro eu vou curar. Claro, isso era uma crendice popular, era uma superstição que havia aí no meio daquelas pessoas. A ideia de que o primeiro que caísse ali seria curado. Veja que coisa estranha. Significa então que os mais necessitados tinham menos chances, porque os mais fortes atropelavam então os mais fracos. Estranho isso. Claro que Deus não age dessa maneira. Deus não age assim.
como se dizendo assim, olha, quem chegar primeiro eu vou atender. E eu só vou atender também assim, um de cada vez. Não, claro que não. Os dons de Deus, eles são igualmente oferecidos a todas as pessoas. Outro dia até já mencionei aqui no programa, as pessoas dizem que muitas coisas nessa vida, elas não são para quem quer, mas para quem pode. Isso é verdade, não é? Tem tanta coisa que às vezes a gente deseja, mas nem por isso pode ter ou pode desfrutar. Nem tudo nessa vida é para quem quer, mas para quem pode. E eu digo para você com alegria, o melhor da vida não é para quem pode, mas é para quem quer. Os dons de Deus estão disponíveis a todos e absolutamente todos quantos queiram. O Senhor não faz distinção de pessoas. Vou agora ao verso 5, está escrito: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O indivíduo estava ali há quanto tempo? 38 anos, enfermo, provavelmente paralítico, inválido, inerte, sozinho e sem esperança. E olha que a doença dele, a invalidez dele não era temporária. Parece que o caso desse moço aqui era o pior de todos. E Jesus foi diretamente nesse homem. Eu vejo aqui uma ilustração da graça de Deus. Como a graça do Senhor é maravilhosa, né? Como a graça de Deus se estende a todos nós. A graça divina foi ao encontro do mais necessitado de todos. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. É claro que Jesus não tinha prazer em estar ali no meio de tantos miseráveis, tantos doentes, tantos sofredores. Certamente poucas pessoas iam ali naquele ambiente e frequentavam aquele ambiente, mas Jesus foi. E Jesus foi diretamente no caso mais grave, mais sério, uma ilustração da graça divina. A graça divina que se estende a todos os pecadores. Nenhum de nós é indigno dessa graça. Nenhum ser humano é inalcançável para Deus. Todos e absolutamente todos estão ao alcance da bendita graça do Senhor. Maravilhoso saber disso, não é? Foi a graça de Deus que levou Jesus àquele tanque. Foi a graça de Deus que o buscou. Foi o Senhor Jesus quem tomou a iniciativa. Observe que, de forma diferente dos milagres realizados anteriormente, você se lembra o primeiro milagre registrado aqui no Evangelho de João, quando Jesus transformou a água em vinho? Jesus ali atendeu um pedido feito pela sua mãe, por Maria. Quando, segundo milagre, Jesus cura o filho de um oficial do rei. Jesus está atendendo o próprio pedido do Pai. Mas aqui, Jesus toma a iniciativa. Jesus vai ao encontro do homem necessitado, enfermo há 38 anos. Repito, isso aqui é uma ilustração linda e maravilhosa da graça de Deus. Ele entra no meio daquela multidão de miseráveis e, ao procurar o pior de todos, Jesus mostra que ninguém é indigno do amor de Deus. E o Senhor diz assim para o homem: você quer ser curado? Essa pergunta, hein? Eu imagino que se aquele moço lá fosse do tipo tolerância zero, quem sabe poderia ter respondido assim para Jesus: curado? Não, não quero não, eu estou aqui, só estou aqui curtindo, no meio dessa multidão de miseráveis e sofredores, eu só estou aqui curtindo. Ou quem sabe ele diria assim: não, eu estou aqui na beira do tanque só pegando um sol aqui, um bronzeado. Mas ainda bem que ele não deu essa resposta boba para Jesus. A pergunta de Jesus foi retórica, sim. Porque você perguntar àquele homem, naquela circunstância, se ele queria ser curado, é óbvio que ele queria. O homem poderia ter dito para Jesus: afinal de contas, por que o senhor acha que eu estou aqui? Mas olha, ainda que pareça ser uma pergunta retórica, a gente precisa refletir um pouco mais nessa pergunta do mestre. Sabe por quê? Tem gente que não faz nenhuma questão de ser curado. Tem gente que se acostuma com a condição na qual vive, por exemplo, uma condição de enfermidade, porque se habituou
e sente prazer em se colocar como vítima. Recebe atenção, cuidado, carinho, né? E de repente, se você é curado, então isso significa que você precisa se erguer e assumir a vida. Precisa sair da cama, não é? Precisa parar de ficar sem fazer nada e produzir. Precisa trabalhar, precisa estudar. Então Jesus diz assim para ele: ei, você quer ser curado? Mas eu creio que Jesus perguntou por uma outra razão muito mais importante. Jesus deve ter perguntado exatamente porque ele gosta de dialogar conosco. Jesus gosta de conversar conosco. O Senhor é um Deus de relacionamento. A gente vê isso em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O Senhor tem prazer em se relacionar conosco, em ter comunhão, em ter contato conosco. Sabe de uma coisa? Toda a informação que Deus precisa a seu respeito, a meu respeito, Ele já tem. Quando nós oramos, nós não oramos para informar a Deus a respeito das coisas, porque Deus já sabe tudo que precisa saber a nosso respeito. E você me dirá: mas pastor, por que ainda assim Ele diz que a gente deve orar? Mesmo que Deus saiba tudo a seu respeito e a meu respeito, Ele gosta de dialogar conosco. Deus gosta de ter comunhão conosco. E aliás, quando você ora, Deus não baixa até você. Você que é elevado à presença do Senhor, e o Senhor gosta quando nós estamos na sua presença, e Ele fica feliz quando percebe que nós também gostamos desse relacionamento com Ele. Você quer ser curado, disse Jesus, e agora a resposta do homem. Está aqui João 5, verso 7, ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ei, você quer ser curado? Você deseja essa bênção? Você quer? Aquele homem estava tão aflito, tão angustiado, tão amargurado, tão entristecido, sentindo-se tão abandonado, tão esquecido, que ele então começa a apresentar uma história de miséria. E ele reclama, ele diz: Senhor, eu estou aqui, mas eu já sei que eu não tenho chance nenhuma. Então ele revela a sua falsa esperança, ele diz assim: olha, eu não tenho ninguém que me ponha na água, no tanque quando a água é agitada. E aí ele diz: e eu estou decepcionado também, porque quando essa possibilidade surge, vai outro antes de mim. As pessoas, como que dizendo assim, as pessoas não me respeitam, elas são egoístas, enfim. Estava só lamentando, só reclamando, e ele não entendeu que Jesus queria, que Jesus podia curá-lo. Mas ficou ali na sua queixa, na sua reclamação pelo egoísmo dos homens, pelo desrespeito das pessoas. Que triste, não é? Estava diante de Jesus Cristo, o Senhor do universo, que facilmente poderia curá-lo, mas em vez de logo responder, apresentar o seu pedido a Deus e colocar-se nas mãos do Senhor para receber a cura, ele simplesmente reclama e lamenta. Olha, preciso lhe dizer uma coisa. Meditando nesse texto, a conclusão inequívoca que eu chego é que esse homem e a multidão que estava junto dele são uma representação, são um quadro, um retrato da triste realidade humana. Enfermos e impotentes ao redor de um tanque, de um poço de falsas esperanças, de ilusão. São milhões e milhões de homens e mulheres ao redor de todo o mundo que estão presos a superstições, a misticismo, a crendices. Quanta gente por aí esperando milagres feitos por pessoas que já morreram. Quantos estão por aí trocando dinheiro por supostas bênçãos materiais de Deus? Você sabe disso. Há tantos outros que estão impressionados com cristais, com amuletos, com pirâmides, com búzios. Tanta gente nesse mundo, em todas as partes, do Ocidente ao Oriente, que estão seguindo feiticeiros e acreditando em pregação de autoajuda. Eu penso que no sentido espiritual, nós somos uma multidão de doentes esperando que algo aconteça. E assim como aquele homem, como este homem aqui da história,
nós não vemos que há alguém próximo que pode nos curar. Aliás, o único que de fato cura e cura para valer. Por isso que eu creio que essa história aqui, deste homem e desta multidão, é uma ilustração. Ainda que seja um fato real e literal, mas ilustram muito bem a realidade da condição humana, especialmente pensando em nossos dias. Bom, vamos seguir na leitura, verso 8. Depois que o homem se queixa, lamenta, e o Senhor Jesus, cheio de compaixão, mas ao mesmo tempo revestido de poder e autoridade, Jesus diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, está escrito, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Jesus, movido por compaixão, diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E junto com a palavra do Senhor Jesus Cristo veio a manifestação do seu poder, porque há poder na palavra de Deus. Essa é uma das ênfases do Evangelho de João, há poder na palavra de Deus. E olha um detalhe, João faz questão de dizer que aquele dia, quando Jesus curou o homem, aquele dia era sábado. Tendo curado o homem dia de sábado, e dito para ele que tomasse o seu leito e andasse, Jesus desafiou os regulamentos rabínicos. Jesus rejeitou as tradições e restrições que foram impostas pelos escribas e pelos fariseus, que eram líderes religiosos. Jesus realizou a cura do homem no sábado e ainda falou para ele pegar o seu leito, que era tipo uma esteira que podia ser enrolada e carregada. Jesus disse assim: toma o teu leito e anda, a despeito daquele dia ser sábado. Por falar em sábado, preciso lhe dizer que o sábado é um presente de Deus à humanidade. Mas esse dia maravilhoso feito por Deus, para ser um dia de bênção, um dia de descanso, de renovação, de alegria. Esse dia foi transformado pelos líderes de Israel, lá no primeiro século, num dia de proibições, um dia de verdadeira prisão. E Jesus deliberadamente, conscientemente, Jesus rompeu com esses falsos ensinos. E quando a gente vai aqui agora, capítulo 5, a partir do verso 10, a gente vê que quando o homem curado sai levando o seu leito, e ele encontra os judeus, e provavelmente aqui a referência de João seja a líderes judeus, esses olham para o homem e dizem assim: ora, por que você está carregando esse seu leito no dia de sábado? E o homem responde e diz assim: aquele que me curou disse para eu levar o meu leito. E então a pergunta dos judeus agora foi assim: mas quem foi que te mandou carregar esse leito no dia de sábado? Gente, que coisa tremenda. Quando eu leio isso, eu fico pensando: meu Deus, como essas pessoas poderiam ser tão cegas, poderiam estar tão alienadas dos sonhos, dos planos de Deus, dos ideais de Deus, quando Ele estabeleceu a sua lei, inclusive o quarto mandamento, que requer que nós separemos o dia de sábado para Deus. Como essas pessoas estavam alienadas da vontade de Deus, ainda que tivessem intenção de obedecê-lo. Veja, quando vê o homem curado, em vez de celebrarem e dizerem: ora, mas que legal, você aí, olha, você que vivia lá paralisado, aleijado, você que estava tanto tempo aguardando essa bênção, você agora está curado, que maravilha, parabéns por ter recebido essa bênção de Deus. E quem foi que lhe curou? Quem foi que abençoou você de tal maneira ao ponto de você agora estar completamente restabelecido? Você compreende? Eles não estavam celebrando a cura, eles não estavam procurando saber quem realizou a cura. A pergunta era assim: por que você está carregando esse leito dia de sábado? E quem foi essa pessoa que mandou você carregar o leito? Eles não pensaram na cura, não pensaram na bênção. Sabe por quê? Porque eles conheciam a lei, mas eles não conheciam a Deus. Eles viviam a letra da lei, mas não o espírito da lei. E isso pode acontecer com qualquer um de nós.
por isso nós precisamos estar atentos. Eu quero ler agora os versos 28 e 29. Aliás, não, corrigindo aqui, verso 18. Verso 18. Aliás, vou começar ainda no verso 16. Eu quero explicar um pouquinho, mas é coisa rápida, essas palavras de Jesus aqui. João 5, a partir do verso 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele, Jesus, lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nessa época, qual era o trabalho de Jesus? Você sabe? Certamente quando ele vivia em casa com os seus pais, com José, e trabalhava na carpintaria de José, auxiliando seu pai, ou certamente Jesus não trabalhava dia de sábado. A sua família não trabalhava sábado. Todos ali, aliás, em Israel, não trabalhavam no dia de sábado. Jesus, então, não trabalhava no sábado nessa época. No entanto, agora Jesus está realizando o seu ministério pastoral. O trabalho de Jesus agora não é mais uma carpintaria. Jesus faz o trabalho de um pastor. Jesus visita as pessoas, Jesus ora com elas, Jesus as abençoa, Jesus prega o evangelho, Jesus cura os aflitos. Então ele diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado no entendimento deles, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque Jesus violava o sábado no entendimento deles e porque Jesus se dizia ser filho de Deus, e eles entendiam que isso significava que Jesus dizia ter a mesma natureza de Deus, ou seja, Jesus estava dizendo que ele era Deus, então os judeus resolveram matá-lo. Se você seguir aqui na leitura, vai ver que dos versos 19 a 47, até o finalzinho, né, do capítulo, verso 47, você vai ver que em resposta às acusações feitas pelos judeus, Jesus faz 3 declarações importantes, comprovando sua divindade. Jesus declara ser igual a Deus. E na sequência, Jesus, ele procura mostrar para aquelas pessoas que existem muitas testemunhas que ratificam a sua declaração, que confirmam a sua divindade. E essas testemunhas eram testemunhas válidas para confirmar sua declaração de divindade. Ele vai mencionar João Batista e diz que João Batista testemunhou a verdade. Jesus fala de seus milagres e diz que as obras que ele realizava eram uma confirmação de sua divindade. E Jesus ainda menciona a própria palavra de Deus, no caso aqui o Antigo Testamento, quando ele diz assim: as Escrituras, elas mesmas é que testificam a respeito de mim. Eu preciso concluir. Sabe, eu quero ir agora ao verso verso 14, onde Jesus se encontra com aquele homem paralítico. Está aqui, ó. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: ora, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus encontrou o homem no templo. Eu penso que esse não foi um encontro casual. Jesus foi ao encontro dele. E quando Jesus o encontra, Jesus diz assim: olha, você já está curado, como que dizendo assim: Deus teve compaixão de você, agora você não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus talvez estivesse falando da possibilidade de o mal voltar, não é? Daquele homem ter algum tipo de recaída. Jesus estava dizendo assim: olha, deixa o pecado que causou esse mal para que não aconteça uma coisa pior. Mas quando ele fala de coisa pior, pode ser também que a referência de Jesus não fosse apenas a uma doença mais severa, mas sim a morte eterna. Porque pior do que não desfrutar uma boa qualidade de vida nesse mundo, você sabe, é perder a vida eterna. Então Jesus diz assim: não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Mais do que uma cura física simplesmente, Jesus queria causar àquele homem da paralisia que é causada pelo pecado. O pecado que nos separa de Deus, que corta a nossa conexão com o Senhor. De acordo com a Bíblia, nós ficamos atrofiados por causa do pecado, mas o Senhor Jesus Cristo pode nos reconectar com Deus.
O Senhor Jesus Cristo pode nos ligar de novo ao Pai e através de Jesus nós temos cura plena e vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, outro dia eu li esse texto aqui, está escrito que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Através de Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Através de Jesus, nós somos curados, não simplesmente no sentido físico, mas no sentido espiritual. E nós podemos ter a certeza da eternidade. É hora de ouvir música. Quarteto Arautos do Rei vem para cantar um dos seus mais belos hinos, em nome de Jesus. Creia que em nome de Jesus tudo é possível, porque o Senhor tem poder. O Senhor é maravilhoso, Ele é grandioso, não há caso perdido para Deus, porque há poder no nome de Jesus. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. O doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus.
pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. Há esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Muito obrigado, meus amigos queridos. Como é bom saber que há poder e verdadeiramente há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Você se lembra, Jesus perguntou assim ao paralítico à beira do tanque de Betesda: você quer ser curado? Pois agora eu vou ler o verso 40, João 5,40. Está escrito assim: palavras de Cristo também: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus pergunta a você: você também quer ser curado? Quer ser mesmo com sinceridade? Então por que você não vem logo a mim, para que você tenha vida? Quantas pessoas desejam essa libertação maravilhosa que só Deus pode operar, mas infelizmente elas se mantêm resistentes e afastadas do Senhor. E o Senhor diz assim: ok, você quer ser curado, mas por que você não vem a mim, para que você tenha vida? Porque você continua aí assentado junto a um tanque de falsas esperanças? Porque você fica preso a essas ilusões, superstições, crendices, ideias meramente humanas? Porque você não vem a mim para que você tenha vida? Louvado seja o Senhor, porque todos aqueles que vão a Cristo encontram em Cristo vida e vida plena. Que essa seja a sua experiência. Aceite Jesus como seu Salvador, entregue-se a Ele e viva pela fé com Ele, até o glorioso dia quando nós estaremos juntos no seu eterno reino. Vamos orar juntos? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Pai querido, glorificado seja o teu nome, Senhor, porque a tua graça se estende a todos os teus filhinhos onde quer que estejam, porque ninguém é indigno aos teus olhos, porque tu estás disposto a salvar a todos, não obstante as nossas fraquezas, os nossos pecados. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu nos recebes, e eu te peço nessa hora, abraça, Senhor, todos os teus filhinhos, que com sinceridade oram a ti, para que sejamos verdadeiramente curados e em Cristo tenhamos vida eterna. Pai, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você hoje e todos os dias da sua vida. E pela graça do Senhor, nós vamos nos encontrar outra vez aqui no programa A Voz da Profecia. Fica na paz, fica com Deus. Um abraço, tchau.